Olá, eu sou Beth de Nanã. Sou mãe de santo da Umbanda e psicógrafa. Hoje é o dia em que venho trazer a vocês mais um conto da vovó Maria Conga. É um conto muito interessante, que se passa ainda antes de ela vir da África, antes do começo da escravidão. Antes de começar a contar a vocês essa nova história que vovó nos traz, eu peço para que vocês vão lá, ativem o sininho para não perder nada, não é? Façam a inscrição, comentem. É importante o comentário de vocês. Estou feliz porque estão tendo muitos comentários. Compartilhem, curtam, prestigiem esse canal. É muito bom para mim ter este termômetro, como eu disse. E o termômetro são vocês. E eu gostaria de lembrar a vocês que no domingo nós teremos a nossa live. Então eu conto com a participação de todos. Está marcado para as 7 horas da noite. Qualquer mudança eu comunicarei com antecedência, mas até o momento continua estando marcado para este horário. Uma outra dica bastante importante que eu tenho a dar para vocês é que vão lá comprar o livro de Aluanã. Se vocês estão gostando das histórias que eu trago, se vocês estão gostando dos pontos que eu tenho psicografado e entregado a vocês toda semana, imaginem o quanto vocês não vão encontrar de aprendizado, de conhecimento aqui no livro Aluanã. Então essa é uma dica importante que eu dou a todos vocês. Vão lá, deem uma passada no Mercado Livre. Ali as condições são muito boas, não é? Se não puderem, se não quiserem fazer pelo Mercado Livre, vocês podem entrar em contato comigo e nós fazemos negócio. Bem, vamos ao conto de vovó? O nome do conto de hoje é A Feiticeira Branca. A magia, na maioria das vezes, está associada aos bruxos, feiticeiros ou magos. Mas quase ninguém compreende que magia é tudo aquilo que serve para influenciar de forma positiva ou negativa a energia de vida. E que de alguma forma todos são um pouco os magos, bruxos e feiticeiros. A história que eu conto hoje, meus filhos, se passou há muito tempo, quando a vovó era ainda uma criança. Vovó vivia na África. Neste tempo, eu ainda corria livre na minha terra natal. Era uma menina cheia de alegria e despreocupada dos problemas da vida. Era filha única e tinha nesse tempo a idade de 7 anos. Vivíamos uma vida simples, porém com muita fartura. E tínhamos nossa casa e algumas terras, de onde tirávamos nosso sustento. Éramos prósperos e cheios de dignidade. A noite caiu e já estávamos reunidos em nossa casa e já me preparava para dormir, quando escutamos do lado de fora um gemido. Papai ordenou que nos escondêssemos e que esperássemos até que ele retornasse. O barulho parecia o de um animal ferido, mas para nossa surpresa, logo o papai entrou com uma mulher muito magra e sua pele era muito branca, quase não tinha cabelos e os olhos tinham uma cor azul muito clara. Ela demonstrava em seu olhar estar cheia de medo e dor. Mamãe preparou para ela uma tigela de sopa e enquanto cuidava dos seus ferimentos, ela passou a contar a história, que eu passo a relatar a vocês. O nome da mulher era Sara, e ela nos contou que vivia há muito tempo escondida no mato, dentro de uma caverna, pois que era perseguida por causa da sua cor. E nos contou havia nascido assim, e que seus pais a chamavam de aberração. Bem, o fato, meus filhos, é que para os africanos daquele tempo, e ainda hoje para alguns, quando uma criança nascia assim diferente das demais, era como se tivesse caído sobre aquela família uma maldição, um mau presságio. Sara então passou a ser evitada e vivia aprisionada dentro de sua própria casa, sem nunca ver a luz do sol. Contou que enxergava muito pouco e que quase nada comia, pois havia sido criada assim até a idade de 16 anos. Foi quando conseguiu fugir. E desde então passou a viver ali, naquela caverna longe de tudo e de todos. Papai e mamãe sabiam dessas coisas, mas acolheram a pobre mulher que continuou seu relato.
Disse que descobriram seu esconderijo e que apanhou muito até chegar ali. E que agora estava sendo perseguida, acusada de ser uma feiticeira. E que sobre ela estavam recaindo todas as culpas, por qualquer que fosse o acontecimento. Os homens que a surraram disseram que ela precisava morrer, porque muitas eram as famílias que estavam adoecendo e perdendo seu gado e colheita, e que tudo isso se devia aos seus feitiços, que conforme eles acusavam, ela praticava por vingança. O que aconteceu depois disso, meus filhos, é que naquela noite a Sara dormiu em nossa casa, e papai prometeu que no dia seguinte iríamos acompanhar ela até onde ficava a sua caverna, e que ele mesmo iria tentar conversar com as pessoas que a estavam maltratando, pois que estava sendo acusada de forma injusta e cruel. Cedinho saímos, e lembro que andamos muito até chegar a tal caverna. E nem bem havíamos chegado, e lá estavam aqueles homens com paus e pedras na mão, prontos para matar a Sara. Papai então falou, colocando a Sara em segurança atrás de si. O que pensam que estão fazendo? Por que maltratam essa pobre mulher? Ela não é gente, seu João. Ela é um monstro, feiticeira do mal, aberração, maldição para o nosso povo. E pelo respeito que temos ao Senhor, deixe que a gente faça o que viemos fazer. Então papai balançou a cabeça e falou: está bem, eu a entrego a vocês, mas somente se antes puderem me provar o mal que ela praticou. Os homens se olharam e aí se dirigiram à mamãe. Maria, a senhora é sábia e curandeira. Sabe muito bem reconhecer uma feiticeira. E sabe que essa aí, o que ela representa em nosso meio. Mamãe, com sua calma de sempre, sentou-se no chão e convidou todos a fazerem o mesmo. E aí passou a falar. O silêncio foi total. E ela perguntou: qual a diferença entre eu e essa qual a diferença entre eu que chamam de curandeira para essa que acusam de ser feiticeira? O silêncio foi total. Ninguém conseguia responder à mamãe, que então prosseguiu. Vocês são ignorantes, não sabem o que falam. Se querem matar a Sara, então terão que matar a mim também, pois a mesma magia que eu pratico é a que ela pratica. O que os fazem pensar que ela seja diferente de mim? Porque nasceu branca? Porque foi desprezada por seus pais? Porque foi obrigada a se esconder feito bicho para não ser apedrejada, morta, mutilada? Novamente silêncio. Ninguém ousava interromper a mamãe, e ela prosseguiu ainda mais firme. Quantos de suas famílias eu já tratei em suas dores? Quantos já consegui livrar da morte? A Sara nos contou que também já foi muito procurada aqui, neste buraco que chama de lar, para cuidar da dor e das feridas de muitos, que jamais souberam agradecê-la. Ao contrário, após serem curados, ainda mais a amaldiçoavam. Então um dos homens falou, assim meio receoso: eu não nego não, dona Maria, que essa aí já andou tratando nossa gente, que a procura em busca dos seus feitiços. Mas se fez o bem, também faz o mal, porque ela não é igual a senhora não, ela faz magia para o mal. Olha só, ela nasceu assim como prova de que é uma feiticeira do mal. Todos sabemos disso. Mamãe então se levantou e todos fizeram o mesmo. E então olhou para papai, que já demonstrava irritação com aquela conversa, e continuou a falar. Se querem mesmo seguir no que os trouxeram até aqui, pois sigam em frente. Mas não se esqueçam de que estarão sim, todos vocês, praticando a pior forma de magia que existe. Eu sei o que digo e asseguro que, se assim o fizerem, estarão atraindo para suas vidas a cólera de todos os deuses. Os homens se entreolharam, surpresos e assustados, e falaram: nós nada entendemos dessas coisas de magia, Maria. Pois eu afirmo que a pior magia que alguém pode praticar é acusar sem provas, é condenar sem julgamento, é perseguir sem motivo. Sara nada fez para que seja condenada por vocês a ser morta de forma tão cruel e injusta. Os homens mais uma vez se olharam e foram jogando os paus e as pedras no chão. Aí um deles falou: respeitamos demais a senhora, dona Maria, e só por esse motivo iremos deixar essa mulher em paz. Apesar de não podermos provar tudo o que afirmamos, também a senhora jamais poderá provar o contrário. Mamãe sorriu e falou: isso, sejam sábios e voltem para suas casas. Sara irá continuar vivendo da forma que escolheu, mas agora quero que todos saibam que, se algo acontecer a ela, a magia que ambas praticamos será como uma condenação para quem ousar persegui-la. O homem então se dirigiu ao papai.
O senhor fica em silêncio? Concorda com tudo isso que diz a sua mulher? Mas saiba que para nós, agora, ela também será reconhecida como feiticeira. Papai, que não era em nada parecido com mamãe quando o assunto era ter paciência e calma, ergueu o punho e respondeu: pois se minha mulher é chamada de feiticeira por vocês, saibam e avisem a todos que eu serei aquele que será chamado de feiticeiro. E não queiram saber o que é um feiticeiro ou o que poderei fazer com o meu poder. Porque se algo acontecer a qualquer uma das duas, eu mesmo farei questão de mostrar e ensinar a vocês. Os homens foram embora com raiva, mas todos voltaram às suas vidas. A Sara continuou vivendo lá na caverna, e não sei dizer qual foi o fim dela, porque 1 ano após esse acontecido, a escravidão iria separar todos nós. Mas essa é uma outra história, meus filhos. Eu era bem pequena nesse tempo, mas a lição eu trouxe comigo. Por isso, meus filhos, é que a vovó acredita mais no mal da língua e do sentimento do que na magia do mago, do bruxo ou do feiticeiro. Vovó não está dizendo que a magia não possa ser usada para o bem ou para o mal. Mas até nesse caso, o fundamento da magia está no coração e na mente de quem a pratica. E vós, meus filhos, que lição aprenderam com essa história? Será que algum de vós já viram magia de verdade por aí? E os meus filhos saberiam me dizer se essa magia que viram era branca ou negra? Que Zambi abençoe a todos. Vovó Maria Conga. É uma história curiosa, interessante. Fica muita coisa nas entrelinhas, né? Que a gente pode pensar e refletir. Principalmente no julgamento que fazemos, muitas vezes precipitado, a respeito daquelas coisas que nós não compreendemos, que nós não conhecemos. Quando não conhecemos algo, é bom que tentemos estudar, tentemos nos aprofundar antes de falar qualquer coisa. E hoje é isso que eu trago a vocês. Eu apelo ao nosso pai Oxalá. Eu apelo a papai Xangô e mamãe Nanamburuquê, para que nos proteja a todos nós, para que nos cubra de bênção. E aguardo a vocês no domingo. Minha gratidão. Meu saravá.